Boa noite, irmãos. Tive Boa noite, Silvia. um pequeno probleminha técnico aqui, achei que não ia conseguir entrar. Mas boa noite a todos os irmãos. Está aberto mais uma loja, Haja Yoga, né, após o ritual de cura. Hoje nós temos a honra de receber o nosso irmão Otávio Marquezine, né, presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, para mais uma palestra conosco. Gratidão, irmão Otávio, a palavra está então com o irmão. Pode começar. Boa noite, minha querida irmã Maria Aparecida. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que acompanham esse trabalho da Sociedade Teosófica, especialmente através da loja Raja Yoga. É uma alegria para mim poder receber o convite de vocês e voltar a me reunir nesse espaço, nesse dia, nesse horário, onde a Sociedade Teosófica pulsa viva, buscando realizar os seus propósitos maiores de serviço em benefício da humanidade. Esse é um espaço em que nos encontramos e nos reencontramos para aprendermos juntos o sentido da vida, para talvez encontrarmos o ser que vive além da vida e da morte, para alcançarmos a libertação da consciência e, de algum modo, mais plenamente, estarmos conectados a partir da unidade da vida com o sentido último que nos traz esta oportunidade de existência aqui e agora, nos honrando com renovadas chances de conexão com Deus, se assim me permitirem a licença da palavra. Tive algumas oportunidades de estar com vocês na loja Raja Yoga, presencialmente e também online. E como eu dizia e renovo, é para mim sempre uma alegria as renovadas oportunidades que surgem nesse sentido. Boa noite e muito obrigado. O tema que trouxe como oferecimento nesse nosso encontro tem por título A Eterna Busca do Ser, e ele vem inspirado em reflexões compartilhadas com o mundo por um grande ser que viveu aqui na humanidade, conhecido do mundo como Yogananda, que em parte das suas reflexões gera-se em palestras realizadas na Califórnia um livro, um compêndio que nós encontramos em português, justamente com o título de que esta apresentação é uma inspiração e que para ele surgiu como a eterna busca do homem. Então, uma série de palestras foram compiladas e geraram um conjunto de textos, assim, então reduzidos a texto ou apresentados em textos, que nós temos a oportunidade de encontrar em português com esse título. Curioso é que Krishnamurti, que foi membro da Sociedade Teosófica, não foi muito dado a escrever, mas tinha uma grande alegria em encontrar com as pessoas, sentar e compartilhar percepções sobre a vida, sem que houvesse necessariamente um tema pré-definido, um esquema mental, uma organização visual que fosse seguida. No momento presente, no instante do agora, ele se encontrava com o público, talvez guardava o silêncio e permitia que as coisas fluíssem de coração a coração, de mente a mente. Tenho a impressão que esse compêndio de apresentações de Yogananda segue mais ou menos esse mesmo fluxo. Ele sentava com pessoas que estavam próximas dele, um indiano que viveu aí no início do século XIX, né? Do século XX, viveu nos primeiros 25 anos, 50 anos do século XX, vai atravessando essas décadas. Teve em Calcutá, teve em Varanasi, e recebe uma missão de cruzar o oceano e chegar na América, nos Estados Unidos, onde acaba se estabelecendo e passa, então, muitas décadas, criando talvez um movimento que surge em torno do seu nome, com possibilidades de melhor compreensão da vida a partir de técnicas específicas do yoga.
Então, um conjunto, talvez um livro muito conhecido dele, chama-se Autobiografia de um Yogi. Então, ele, de algum modo, contando sobre sua vida, suas experiências, seus percalços, seus percursos, suas realizações, em alguma medida. Esse outro, A Eterna Busca do Homem, talvez não seja tão conhecido, mas guarda passagens sublimes e de muita beleza que podem nos inspirar. Ele, nesse texto que está no meio do livro, tem um determinado momento em que escreve, logo no início, na verdade, da sua fala, vertida então em texto, em que ele fala da sublime condição humana, da única condição humana na qual temos a honra de nos encontrar. Isso está muito também inserido na tradição budista. Os budistas têm ensinamentos que nos tocam falando que não deveríamos desperdiçar a condição humana. E podemos nos perguntar o que significa de termos uma condição humana. Yogananda, então, nesse momento, a eterna busca do homem, ou a eterna busca do ser, começa refletindo sobre a sublimidade da nossa condição humana, dizendo que, em meio a todas as criaturas, o ser humano é a única que tem em si a possibilidade, vejam, de buscar, de encontrar, de conhecer, de compreender e de realizar Deus. E compreender a sua linguagem de silêncio. Então, o ser humano é a única criatura capaz de buscar, encontrar, conhecer e compreender a natureza divina, o sagrado, o mistério, a vida na sua essência, o amor ou Deus. Talvez a palavra seja o que menos importa. E quando falamos de Deus, parece que tangenciamos uma palavra impregnada com uma energia que ora nos atrai, ora nos afasta. Ora nos atrai, talvez não por Deus em si, mas pela sacralidade e a maneira com a qual talvez toquemos ou tentemos tocar o que é sagrado. Quando a sociedade teosófica é fundada e tem a possibilidade de surgir no mundo, no seu ciclo moderno, alguns seres altamente de altíssima evolução se questionavam se o mundo estava pronto para poder receber a sociedade teosófica como portadora de uma verdade que liberta a alma humana. Em um mundo que estava dividido entre céticos, que, como céticos, talvez ao ouvir a palavra Deus se sentem repelidos, mas por um mundo que não está constituído apenas por céticos, mas também por fanáticos. Por fanáticos que acabam abdicando da sua capacidade de compreender a verdade e tomam talvez a palavra do que possa ser Deus, construindo uma segunda ideia daquilo que talvez possa ser o que está além de qualquer conceito. Tem um francês, filósofo, pensador, que de uma maneira irônica, ao ouvir a máxima de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, escreve que depois o ser humano, em revanche, construiu um Deus à sua imagem e semelhança. Então diz Voltaire, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e em vindita fez de Deus a sua imagem e semelhança. Então talvez exista algo além da ideia de Deus que seja aquilo que é mistério, verdade ou realidade última. Por isso, talvez tenhamos que ser cautelosos com a palavra, porque a palavra é apenas um símbolo que busca transmitir uma verdade que não tem forma. E nesse sentido, quando Yogananda diz que o ser humano, de todas as criaturas, é a única capaz de buscar, de encontrar, de conhecer e, mais do que tudo, compreender Deus, ele não está falando talvez de um Deus externo a nós, de um Deus que nós construímos a nossa imagem e semelhança
e que está talvez fora do universo. Ele talvez esteja falando de uma coisa que transborda os limites da nossa capacidade humana de compreensão, mas que, embora esteja além da nossa capacidade humana de compreensão, pode tocar e iluminar nossa mente, preencher o nosso coração e talvez, num átimo fora do tempo, nos conectar. Nos conectar com a verdade, com a vida, com o amor, na sua fonte. Ou com Deus além dos conceitos. Com aquilo que talvez possa, em alguma medida, se fazemos da palavra não um dogma, mas um presente de comunhão perceptiva do próprio ser. Blavatsky, ao iniciar suas reflexões apresentadas ao mundo naquilo que nós temos como a doutrina secreta, nos apresenta o que seria um proêmio, ou ideias gerais que possam nos conectar com a realidade e tentar mergulhar numa compreensão do que possa ser a sabedoria das idades ou a teosofia. Então, quando falamos de teosofia, nós estamos diante de uma palavra que é a junção de dois vocábulos de origem grega, que tem em si, no início, theos, que justamente nos conecta com a ideia de uma divindade, de um divino, daquilo que está além do que possa ser humano. E Sofia, que é esta sabedoria. Então, uma sabedoria divina, uma sabedoria das idades, uma sabedoria além do tempo e do espaço, mas que aporta no espaço e no tempo, através de palavras que são quase como sementes, nos fazendo voltar a uma lembrança da realidade que precede a nossa construção como seres dotados de personalidade ou mesmo de individualidade. A alma nasce no tempo, e tudo que nasce no tempo desaparece. Mas existe alguma coisa além do tempo que não é nascido e que por isso está além da ideia de nascimento e morte, e que talvez possa ser dito como vida eterna ou vida com um V maiúsculo. Então, esta teosofia ou esta sabedoria, ela é atemporal e aporta no tempo com sementes que, através da palavra, tentam nos conectar num processo meditativo, num processo introspectivo, num processo silencioso, com a possível verdade das idades. E Blavatsky, ao discorrer sobre a doutrina secreta, ela aponta para o mesmo processo de manifestação e recolhimento, para o mesmo processo de surgimento e desaparecimento, além do tempo, na duração eterna, nos indicando o que possa ser a realidade transcendente e imanente, desconhecida e que se faz conhecida a partir da nossa perda do conhecimento original. E ela nos apresenta as proposições fundamentais, das quais talvez a primeira seja a essencial em meio aos fundamentos. E quando ela toca a essencialidade daquilo que é fundamental, Blavatsky nos convida a tentar refletir sobre o que não tem forma, sobre o que não tem nome, sobre o que não tem limite, sobre o que está além de conceito, sobre o que está além de qualquer especulação, e que ela indica, então, como uma suma realidade. Além da ideia de Deus, de mistério, de sagrado, de qualquer outra palavra, cada vez que nós conceituamos, nós limitamos o que para ela não tem limite algum. Não cabe na palavra, não cabe na forma, não cabe no espaço, não cabe no tempo, não cabe em nada. Porém, preenche tudo. Está em tudo e além. Num além incompreensível, porém, todavia, contudo, aqui também. Aqui também. Embora nós talvez nos perdemos no aqui e já não conseguimos compreender a nós mesmos e sequer o que possa ser aquilo. Então, Blavatsky, na sua primeira proposição fundamental como convite à doutrina secreta, ousa falar do que não se fala, daquilo.
E ela nos diz que mais do que um algo, aquilo talvez seja um estado supraconsciente. Patanjali, e aqui a loja Raja Yoga destaca talvez o yoga real, apresentado por Patanjali na sua codificação dos sutras. Patanjali, então, o codificador do yoga, nos diz que existem estágios no nosso processo de autoconhecimento e de possível autorrealização. Então, ele nos fala dos 8 passos conhecidos do yoga, os 8 angas, começando com yamas e niyamas. Então, é a ética que nos indica a possibilidade do início da preparação para o yoga, fazendo uma lapidação nos nossos desejos, nos nossos quereres, nas nossas inclinações, nos nossos atos, nas nossas motivações. Então, nós começamos a ouvir que existe o bem e o mal, que existem coisas adequadas e coisas inadequadas. E, de repente, a gente se vê em meio a um mundo de luz e sombra, de certo e errado, de bem e de mal, de verdadeiro e de falso, num mundo de escolhas. E podemos começar a perceber que a ética preparativa para o yoga, a preparação preambular para a vida espiritual, começa com uma autolapidação, nos levando a um processo profundo de autotransformação que se inicia quando a gente, de algum modo, começando a perceber o bem e o mal no mundo em manifestação, tenta escolher e viver o bem, o bom, o belo. Então a gente busca estar em consonância com o bem, com o bom, com o belo. E aí então os yamas vão nos dizer: faça isso, faça o bem. Os niyamas vão nos dizer: não faça aquilo. O desculpe, o contrário, os yamas vão dizer: não faça aquilo. Ahimsa, o primeiro dos yamas, não violência. Muda e adentra num processo profundo de paz, de pacificação, para talvez, de um determinado momento, depois que nós deixamos de fazer o mal, diz assim o budismo também, comecemos a fazer o bem. Então, yamas e niyamas, e aí então satya, a veracidade, e todas as outras coisas que vêm como primeiros passos, o primeiro yamas, o segundo niyamas. O terceiro é uma adequação do nosso corpo físico, asanas. O quarto, uma preparação para o processo meditativo mais profundo, pranayama, a respiração, o acalmar das nossas emoções e dos nossos pensamentos, o estabilizar-se sem ansiedade nem temor, além da tristeza e da euforia, num processo de equilíbrio que o budismo de algum modo apresenta como a madhyamika, ou o caminho do meio entre o espiritual e o material, o divino e o humano, o eterno e o temporal. Então, através do fluxo da respiração, nós nos conectamos com o momento presente, com o aqui e com o agora, para quando estivermos diante de nós mesmos, na nossa nudez, e não na construção daquilo que nós projetamos num eterno vir a ser, do que eu preciso ser, do que eu quero ser. Quando a gente começa a estabelecer um encontro conosco mesmo, sem julgamento e com o desenvolvimento de um amor gentil e compassivo conosco mesmo, nós começamos a poder adentrar mais profundamente naquilo que nós somos, abrir o nosso porão do inconsciente e cruzar o barco conduzido por Caronte, que leva talvez ao inferno e às dificuldades mais intensas que um ser humano pode talvez atravessar. Orfeu teria dito, na tradição antiga grega, que ele foi coroado nos 3 mundos, no inferno, no céu e na terra. Ele teve que entrar no inferno e sair de lá, desse profundo processo de autoconhecimento, para poder encontrar aquilo que é o éter fulgurante, o céu, alcançar um coroamento no céu e voltar à terra para ser então coroado na terra. Mas ninguém o chega sem passar, assim agora dizem os alquimistas, pelo lodo, tal qual a flor de lótus tem as suas raízes nesse lodo.
Então, a alquimia nos começa mostrando a transformação do ser humano daquilo que talvez seja o barro para o brilho do ouro, ou mesmo construção desse diamante da nossa alma, mas passando talvez pela profundeza do nosso inconsciente. Então, esse processo de pranayama é uma possibilidade de encontro consigo, para então nós darmos o ponto de viragem entre o ser e o não ser, pratyahara. Patanjali diz: abstém-se de todos os estímulos externos para poder adentrar no yoga superior. Aconteça o que acontecer externamente. Aprende então dharana, ou a concentração, dhyana, ou a contemplação, até que possa, talvez, não estar falando de samadhi, mas adentrar num estado de samadhi, num estado em que não se é o ser do tempo, mas existe uma comunhão que é em si o yoga, a união, o yuji, a conexão, que é a religiosidade, a conexão da consciência temporal com a fonte da consciência, a conexão talvez da mente aqui concreta, prática, com a própria fonte da grande mente universal, de que ela é uma parte, sem que exista dualidade. Isso, aquilo, não há aquilo ou isso. Há o mistério presente além da consciência de vigília. Então, disse que o ser humano tem uma consciência que, expressada no Om ou no Aum, nos indica o sonho, a vigília, o sono sem sonho e uma realidade, túria. Então, experimentar samadhi, não falar de samadhi, talvez seja tocar algo disso que é uma realidade além do tempo. O curioso é que Patanjali diz que samadhi não é o objetivo do yoga. Olhem só isso. Tocar aquilo não é o objetivo pelo qual o yoga surge no mundo. Mas o yoga que surge no mundo tem uma técnica de realização daquilo que é a verdade através de samadhi. E algo super curioso, é que, embora samadhi talvez indique esse encontro com a verdade, ele tem níveis de consecução. Patanjali descreve sobre isso. E ele diz que existe um samadhi, mas existe um samadhi mais profundo, e 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 um dharma, um mega samadhi. E Blavatsky, de algum modo, quando diz que aquilo, na sua primeira proposição fundamental, aquilo a ser contemplado, dhyana, talvez realizado, talvez escutado como uma voz do silêncio. Curioso é que diz que tanto as instâncias de Dzyan como a origem dos preceitos de ouro, de onde nós temos a voz do silêncio, vem de uma mesma fonte. Então, ouvir a voz do silêncio é talvez estar desperto para um chamado de realização com isso que seria um estado além da nossa consciência. Além da nossa consciência de vigília, além do sonho, além do sono sem sonho, e que talvez possa indicar isso que é túria, mas numa perspectiva Dharma mega, última. Patanjali diz que quem toca Samadhi, num dado momento, passa por um obscurecimento e eventualmente se perde nisso. Em termos técnicos, ele fala de Asamprajnata Samadhi e Samprajnata Samadhi. E ele usa uma metáfora como um piloto de avião, o Serginho, que presidiu a Sociedade Teosófica nos anos anteriores, que é piloto, adora usar essa metáfora, talvez você já tenha escutado. Ele diz que esse momento de samadhi, um estado mais profundo de samadhi, poderia ser visualizado metaforicamente como estando conduzindo
um avião e existe um momento em que nós estamos no meio de uma nuvem. Não é possível perceber nada. Mas, de repente, a gente passa por esse estado da nuvem e, num átimo, num instante fora do tempo, um rasgão de percepção surge e todas as coisas são percebidas na unidade e na particularidade. Mas elas são a unidade. Isso talvez exemplifique um pouco do que seja essa experiência de samadhi. Mas daí de novo entra na nuvem e de repente aquilo fica mais cristalino, e mais cristalino, e mais cristalino. E Blavatsky de algum modo fala então disso como uma verdade última, mas ela de algum modo indica também que qualquer realização, em que nível seja, além de qualquer comparação de samadhi, é um ponto de conexão com aquilo. A diferença talvez seja, quando pensamos em graus de consecução, não que a realidade seja diversa da primeira realidade percebida, mas que exista uma capacidade distinta de expressão daquilo que foi em algum momento percebido e que é realizado como a essência única do ser que vive, do ser que ama, do ser que é. E o curioso é que Blavatsky, de algum modo, diz que isto, quando é tocado, leva aquilo que toca, no momento da percepção, a uma ideia de que não é. O absoluto está além da ideia do que é. Por isso é um não ser, ela indica. E ela segue além dizendo que o não ser é o único ser. E isso talvez não por acaso leva Shakespeare e Hamlet ao seu drama mais profundo, que é o drama da condição humana. Traduzido, então, nos versos poéticos de Shakespeare, naquela frase conhecida como ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Há dois, há um, o que é? O ser humano é o único ser, a única criatura capaz de parar tudo o que está fazendo, de parar o fluxo ininterrupto dos seus pensamentos, o moto contínuo desse constante vir a ser estabelecido no desejo, no apego e na expectativa de alcance de felicidade, a partir dos seus infortúnios ou das suas conclusões de que nada satisfaz. Nada satisfaz. Todas as coisas buscadas no tempo desaparecem e continuam nos fadando a sermos infelizes, embora busquemos a felicidade sem saber ao certo, errando, sem saber o que nós somos e o que nós queremos. Então, o ser humano, no meio disso, é a única criatura capaz de per se parar e, talvez num momento de angústia, perguntar a si mesmo o que quer, quem é, por que está aqui, há sentido na vida, para onde nós caminhamos, da onde eu vim, da onde eu vim. Faz parte da natureza humana a busca da origem. A busca da origem pode ser vista numa perspectiva externa fisiológica. O nosso contato com os nossos pais é essencial, com as nossas raízes genéticas, é fundamental para reconhecer aquilo que nós somos nesse dado momento do tempo. Filhos de todos aqueles que nos precederam, na nossa ancestralidade genealógica. Talvez filhos de todos aqueles que nos precederam na nossa ancestralidade espiritual, como uma grande família humana. E aí então nós buscamos, em alguma perspectiva metafísica, nossa gênese anímica, nossa gênese psíquica, nossa gênese na perspectiva da alma, naquilo que nós fomos, aonde nós estamos, quais são as nossas tendências. Então nós falamos de um certo criacionismo divino, somos todos filhos de Deus. Às vezes nos repugna a ideia de que existe uma evolução das espécies apresentada por Darwin,
Blavatsky, na Doutrina Secreta, critica, diz, essa é uma perspectiva material, ela é verdadeira em parte. Além da evolução material, da evolução das espécies, nós temos uma evolução da mente, da consciência ou da alma divina. E nós temos uma evolução do espírito, que é a ativação dos poderes divinos na expressão até a plenitude do Cristo, daquilo que é eterno no tempo. Então, o espírito ativado transforma-se em hábil expressão do ilimitado durante a manifestação. Essa é a evolução espiritual. Então, nós buscamos nossa origem na perspectiva fisiológica, nós buscamos nossa origem na perspectiva de alma, arquetípica, às humanidades, à humanidade. E, de algum modo, saibamos ou não, nós procuramos nossa origem numa perspectiva espiritual. E a busca do ser, a busca do humano, é a busca por sentido. E talvez essa busca por sentido inefavelmente nos leve a um encontro com o mistério, com a vida ou com Deus. De novo, com a licença de que a palavra não limite o ilimitado. Então, Blavatsky, na primeira proposição, nos fala da realidade, daquilo, do não ser, do absoluto, do nada, do vazio. Mas os budistas nos dizem que o vazio, que talvez nos desconcerte completamente. Vejam que quando o Buda toca a realidade na sua suprema iluminação, no seu Dharma Mega Samadhi, volta para falar sobre as quatro nomes verdades, sobre o nobre caminho óctuplo, olha extasiado para a humanidade e diz: maravilha das maravilhas, todos vós sois Budas. A natureza de Buda está nele, como Siddhartha Gautama, e em cada um de nós, como Maria, como João, como José, como Ana, como Fátima, como Rodrigo, como quem seja, independente do nome, está aqui, está agora, está em nós, mas não como identidade pessoal, expressando-se eventualmente através das nossas identidades, na medida da nossa capacidade de uma expressão pura, prístina, altruística, numa motivação de impessoalidade. Aquilo em nós, o Cristo em nós, esperança de glória. A nossa natureza de Buda, que não é minha ou tua, não é passível de ser possuída porque ela é e simplesmente é, de modo natural e espontâneo. E Buda então olha para o mundo e diz: está em tudo. E olhem só o paradoxo quando ele diz: está em tudo. Embora a gente não saiba, a gente pode acreditar ou não acreditar, e isso talvez não tenha tanto valor, porque mais do que seres de crença, nós somos seres dotados do potencial da sabedoria e da realização. O processo de autotransformação é um processo de substituição das nossas crenças pela abertura àquilo que é uma sabedoria não passível de ser possuída como propriedade, mas que está em trânsito aqui agora. Não querendo, ela está aqui presente. E aí, então, algumas pessoas vão até o Buda e perguntam para ele: você que foi o coração do universo, que tocou essa realidade, conta para nós. Deus existe? Tem alguma coisa lá? O que é? E essa é uma passagem famosa em que a resposta de Buda é silêncio. Não responde. Tem ou não tem? Não responde. Isso está além da resposta. Isso não se transmite assim. Se ele diz sim, ele talvez possa estar estimulando uma convicção que pode gerar um fanatismo, que para nós é segurança, é uma necessidade de segurança, mas o ser humano está além de todas as necessidades. Deus não é algo para nos dar segurança. Deus talvez não seja algo além da palavra. E se ele diz não tem, ele talvez esteja estimulando o ceticismo. E é curioso porque diz que o budismo é uma religião sem Deus, porque não se fala de Deus nessa perspectiva de outras tradições religiosas.
E por outro lado, Siddhartha Gautama diz: está em tudo, está em tudo. Eu gosto de lembrar de umas palavras da Radha Burnier, quando ela, aqui no Brasil, foi indagada por uma pessoa que perguntou: Deus existe? A mesma pergunta que fizeram para Siddhartha Gautama. Então, se Deus existe, onde é que ele está? Onde é que ele está? Aí a Radha fica quieta um tempinho e de repente responde para a pessoa que pergunta: onde ele não está? E ela usa a metáfora dos peixes e do oceano da vida. Ela diz assim: nós somos como peixes no oceano da vida, perguntando a si próprio se a água existe. Existe? Não existe? Onde é que ela está? Sem conseguir perceber que nós estamos completamente mergulhados nisso que é Deus ou a água. A água está em tudo, dentro e além de nós, preenchendo todo o espaço. Como Buda, quando menciona a natureza de Buda, dizendo está em tudo, em todos os seres. Como Spinoza, que ilumina Einstein. Einstein diz que tem no Deus de Spinoza uma verdade. Spinoza fala de Deus imanente na natureza, em todas as coisas, em todos os seres. E ele não teve lugar entre os judeus e nem entre os cristãos, foi excomungado, porque era uma heresia falar que Deus está na natureza e em todas as coisas. Mas entre os judeus ele também não pôde ser aceito. Mas ele estava embevecido de Deus, por perceber Deus em todos os seres, em todas as coisas, na natureza. E de algum modo nos indicar que existe algo além da natureza. E o ser humano é natureza, mas com algo divino. Então nós somos a natura e nós somos aquilo que é a semente da possibilidade da realização da verdade. O cogito, a subjetividade, a instrumentalidade, o potencial, o ponto de conexão. O humano é o ponto de conexão entre o material e o espiritual. O espírito está em tudo, a matéria está em tudo. Dizem que é uma mesma coisa. Blavatsky dizia que a matéria é o espírito que se densificou, que o espírito é a matéria que se sutilizou, não há dois. Temporariamente, na nossa tentativa de compreensão da verdade, nós temos duas formas de expressão da mesma energia, espírito e matéria, o uno e o múltiplo. Anibesant diz: a alegria da matéria é receber, a alegria do espírito é doar, e os dois se encontram e se integram no humano. Então, o humano é mais do que espírito e matéria. O humano é mais do que céu e terra. O humano é a possibilidade de convergência compreensiva da verdade que se transforma a cada momento e, independente da transformação, é una e imutável. O humano é o encontro do divino em potência com o divino em ato. O divino em ato é a matéria expressada na natureza. O divino em potência é a matéria que tem um potencial infinito de expressão em todos os planos da manifestação. A realização disso é um desafio que chega para todos nós e que só começa a ser efetivado quando a gente sai das nossas necessidades cotidianas e começa a se perguntar: quem sou eu? Da onde eu vim? E por que eu estou aqui? Então, essa é a busca eterna de todo ser humano. E o curioso é que se diz que quando nós começamos a procurar conscientes, com o coração, porque existe um aprender a aprender, inexoravelmente nós temos a possibilidade de encontrar. Luz no Caminho tem uma passagem tão linda, em que eles dizem, os mestres que escrevem e inspiram Mabel Collins a verter no papel regras antigas que foram escritas para todos os discípulos que estão buscando a realização espiritual.
Luz do Caminho começa na primeira parte com essas frases. Essas regras foram escritas para todos os discípulos, segue-as. Então, mas não é para seguir como um mandamento externo, era para transformar a sua vida em consonância harmônica com aquilo que é a harmonia universal. Faz da tua vida a expressão do templo divino de Deus, que é universal. Começa assim, então, Luz no Caminho, com regras a serem seguidas. E lá no final da primeira parte, para abrir a segunda, que é o momento talvez em que o buscador começou a se encontrar e entender melhor o sentido da vida, que ele começou a se capacitar para isso, se colocando humilde simplesmente como um aprendiz que mergulha no silêncio e na meditação. A parte sublime vem ali pela parte 17, mais ou menos, das regras ou da sequência de regras, em que diz: aqueles que passaram pelo silêncio e retiveram o seu poder também aspiram que tu o passes. Por esse processo profundo de autoconhecimento no recesso dos nossos pensamentos. E eles dizem: se tu fores capaz de passar pelo silêncio, neste momento aprenderás a pedir. E quando um ser humano, quando um homem pede com o coração, ele recebe e alcança. E aí vem algumas alusões no sentido, ainda que um ser humano peça por milhares de anos, ele nunca vai ser ouvido, porque ele pede com a mente, ele pede com interesse, ele pede com uma motivação pessoal. Essa motivação pessoal está numa outra esfera. Aquilo que vós pedis, isso vos será dado. Quando aprenderes a pedir, sem querer, com o coração, que nada aspira senão apenas talvez a sabedoria, tudo mais vos será dado. Essa é a máxima em Salomão. Salomão tinha a possibilidade de receber todos os poderes e todas as coisas. E a única coisa que ele pediu, existem reflexões nesse sentido, uma esposa para Salomão foi Sofia, ou a sabedoria. Isso se repete em muitos momentos. Cervantes, o grande escritor de língua espanhola, nos apresenta Dom Quixote, que aos olhos do mundo era um doido, um louco. E ele dizia: doido sim, pero no tonto. Todas as pessoas procuravam fama, honra, dinheiro. E a única coisa que ele procurava era Dulcinea, combatendo moinhos de vento. Só que Dulcinea era analogia para o encontro com a sabedoria. É o que nada quer e que nada querendo vai com uma bússola que tem um norte da alma, na realização daquilo que está além do tempo e que não tem preço. Nos Upanishads, a gente vê na Katha Upanishad, salvo engano, a passagem famosa de Nachiquetas. Nachiquetas é dado ao deus da morte por engano. E quando ele chega lá, ele fica esperando muitos dias e ama o deus da morte, que estava no inferno. Mas ele foi tão persistente que o Deus da morte foi ter com ele e conversar com ele. E quando o Deus da morte chega, diz: o que você quer? O que você está fazendo aqui? Ele diz: só quero uma coisa. A única coisa que eu quero é descobrir o segredo da vida e da morte. Aí Yama diz: isso eu não posso te dar. Eu te dou reinos, saúde, eu te deixo voltar para a terra, você vai ter filhos saudáveis, dinheiro, prosperidade, tudo o que você quiser. Aí ele diz: nada disso eu quero, a única coisa que eu quero é descobrir o segredo da vida e da morte. E ele persistiu nesse querer sem querer, com uma motivação impessoal tal que todos os segredos foram compartilhados ou entraram em comunhão com ele. Isso a gente vê no simbolismo da Bhagavad Gita com Arjuna e Krishna. Arjuna estava à mercê de entrar numa batalha. Os seus oponentes tiveram a oportunidade de pedir coisas antes de entrar no conflito e pediram mais exércitos, exércitos mais volumosos, guerreiros mais fortes, animais mais fortes, carruagens mais potentes. E aí chegou para Arjuna e perguntaram: o que você quer? Ele disse: a única coisa que eu quero é que tu, Krishna, possa ser meu conselheiro e esteja do meu lado.
em todos os momentos. Foi a única coisa que ele pediu. E quando isso é dado, é porque a pessoa não quer mais nada daquilo que está na externalidade, que pode nos trazer fama, reconhecimento, poder. A gente encontra essas máximas de sabedoria na Voz do Silêncio de modo recorrente. A gente encontra essas máximas de sabedoria em Luz no Caminho de modo recorrente. A Voz do Silêncio diz: não encontrarás a senda antes que tu próprio te tornes a própria senda. Tua vida deve ser a senda. A senda não deve ser a senda da espiritualidade, a preparação para o yoga, os yamas e niyamas, eles não podem ser coisas que nós fazemos com o propósito de ganhar coisas. Nós tivemos um yogi famoso aqui no Brasil, é a grande referência do yoga no Brasil. Ele foi membro da Sociedade Teosófica, foi vice-presidente da Sociedade Teosófica, o professor Hermógenes. Um dia perguntaram para o professor Hermógenes, que entre vários livros escreveu sobre os normóticos. Ele dizia: Deus me livre de ser normótico. Um dia perguntaram para ele falava da normose da vida humana, que na verdade é mais animal não humanizada. É o desperdício da condição humana vivendo apenas para os desejos e para as necessidades. Então ele dizia: Deus me livre da normose. E um dia perguntaram para o professor Hermógenes: mas o que você ganhou com o yoga? O que o yoga te deu? E aí ele vai dizer: olha, eu não ganhei nada com o yoga, eu perdi. Como assim? Ele diz: eu perdi a ansiedade, eu perdi o nervosismo, eu perdi o medo, eu perdi o pessimismo. Veja que tem um não querer aí, numa motivação profunda de encontro e realização do divino. E o Yogananda começa dizendo que o ser humano é a única criatura capaz de verdadeiramente procurar Deus, ou aquilo, e de encontrar, e de realizar. E aí ele, de algum modo, dá uma indicação, dizendo que talvez a gente possa fazer isso estudando. Ele começa a falar dos ensinamentos externos ao estudo. Ele fala da devoção, mas ele fala sobretudo da meditação. E depois, de algum modo, dentro das técnicas que ele gostava, ele indica o que se comumente passou a chamar de Kriya Yoga. Patanjali, quando fala de Kriya Yoga ou de um yoga preliminar, nos fala fundamentalmente de três pontos. Ele nos fala de um processo de autoconhecimento, Svadhyaya. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Isso é o início do processo de meditação. Eu costumo brincar que o processo de meditação passa por aquele antigo programa, acho que ainda tem hoje, da TV Cultura, Senta que lá vem história, era o baú de histórias. Quer começar a meditar? Aprende a sentar para escutar a história. Qual a tua? Para observar sem julgar, para ter coragem de começar a perceber os pensamentos, as tendências, as energias que estão aqui perpassando, e aí começar a transformar-se em senhor de si, em vez de ser, então, um escravo, um joguete das próprias paixões. Então, autoconhecimento, svadhyaya, isso faz parte do Kriya Yoga. Tapas faz parte do Kriya Yoga. Tapas são exercícios de realização de coisas que talvez não tenhamos vontade de fazer. Independente de ser agradável ou desagradável, talvez tenhamos responsabilidades e dever. Então, olha para o dever e para o Dharma e aprende a se transformar em um amigo que guarda e preserva o Dharma, independente de quaisquer circunstâncias, sejam elas as mais adversas ou mesmo as mais favoráveis. As favoráveis fazem a gente se perder porque a gente se esquece. As adversas fazem a gente se perder porque a gente acha que tem que dar atenção para outras coisas. E a gente perde a única coisa que nos trouxe para cá. Diz que todos nós estamos em missão. Existe uma missão. Essa missão é a realização do ser. É o encontro consigo, é o encontro do ser em si.
Por isso nós aqui nos encontramos, para compreender o que é Deus, o que é a verdade, o que é a vida, para compreender o sumo mistério e viver numa bem-aventurança ilimitada, numa beatitude que não se transmite por palavras, mas que pode ser conhecida, descoberta e vivida, mas que se vive quando a gente de algum modo descobre o que seriam esses tapas ou essas observâncias, sejam boas, sejam difíceis, sem nos desfocar daquilo que precisa ser feito. E a Kriya Yoga também, de algum modo, na yoga preliminar, passaria pela devoção ou pela dedicação ao divino, Ishvara Pranidhana. Tudo que tenhas feito que gera um efeito, dedica esse efeito àquilo que possa simbolizar para ti o mais sagrado que existe, além da própria existência. É aquilo que se faz, aquilo que se move, aquilo que eventualmente pode ser uma motivação e para que aquilo retorne qualquer mérito ou efeito das coisas que nós fizemos. Então, nós vamos, de algum modo, nos lapidando e aprendendo como adentrar numa realização profunda, suprema. Yogananda, então, falava desse Kriya Yoga dentro da técnica de que, de algum modo, ele compartilhou, mas ele fundamentalmente tentava compartilhar a possibilidade de compreensão e realização da verdade. O que não é diferente das palavras do Cristo, que diz que conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. Essa talvez seja a verdade de Deus em nós e além de nós, de uma reverência humilde para o supremo mistério e absolutamente desconhecido, mas que abre uma fonte de alimento espiritual que transmite energia, paz e amor, permitindo que aquilo que é conhecido possa gerar um espaço de iluminação e de radiação dessa paz para alimentar todos os seres e todas as pessoas. No nosso ritual de cura, o fechamento de algum modo vinha com as palavras que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Existe uma máxima que diz que todos os seres realizem sua natureza divina e sejam livres. Que é a liberdade. Às vezes nós imaginamos e projetamos não apenas a ideia de Deus, mas também a própria ideia de liberdade. Imaginamos a liberdade como um espaço de não obrigação, de não compromisso. Liberdade para me relacionar ou não me relacionar com quem eu queira ou com quem eu não queira. Liberdade para fazer isso ou fazer aquilo, segundo o meu alvedrio. Liberdade para escolher A ou B, seja nos relacionamentos, seja nas atividades profissionais, seja em que for. Curioso é que disse que onde tem escolha não tem liberdade. E os seres humanos são seres de escolha. Nós temos que aprender a escolher. Enquanto nós não aprendemos a escolher, nós somos escolhidos. Jung diz que enquanto nós não conhecemos a nós mesmos, nossas tendências nos conduzem e nós vivemos as consequências inexoráveis e chamamos isso de destino. Só que ele está falando isso dizendo que nós temos a possibilidade de nos transformarmos em timoneiros da nossa existência. Brincando um pouquinho, acho que tem o pagodinho do Zeca que diz: deixa a vida me levar, não é? Tem me fugiu o nome agora daquele carioca também, o Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega é o mar. De algum modo, a gente vai muito pelas intempéries da existência e da vida. Tem um ponto de beleza e de sabedoria nisso, em que estamos presentes, independente das coisas que aconteçam. E no fluxo da vida, seguimos presentes e despertos.
sem necessariamente escolha, mas isso também guarnece uma certa indolência. E a vida espiritual não é indolência. A realização da vida espiritual na liberdade está muito para lá da indolência. Então nós temos que aprender a escolher, senão nós somos escolhidos e as coisas vão nos levando para onde quer que o vento aporte. Annie Besant, de algum modo, fala isso. Nós podemos, de um modo mais fácil, navegar colocando o navio a favor do vento. Os taoístas, de algum modo, dizem, olhando para a água, que a sabedoria nos mostra que existe um caminho de menor resistência. Então, o curso dos rios não é uma linha reta. Todos os rios chegam no mar, que forma os oceanos. Mas eles chegam no mar não por linhas retas, eles chegam no mar por linhas de menor resistência. E aí eles vão circundando as adversidades até chegar no mar. Tem sabedoria nisso. Então, talvez exista uma sabedoria nesse sentido. E os taoístas vão falando, né? Independente das escolhas, vai no fluxo da vida. O problema é que, às vezes, se a gente simplesmente diz, deixa a vida me levar, ou é o rio que me navega, não sou eu quem me navega, a gente pode estar muito numa indolência. E a gente talvez esteja sendo chamado para se transformar em menestrel da nossa própria vida, em timoneiro da nossa existência, em condutores da nossa vida. Por isso o Jung dizia, nós vamos chamar de destino aquilo que nós estamos fazendo às cegas, sem nem perceber que estamos fazendo. Quando a gente resolve ser senhor do nosso destino, a gente começa a perceber que tem uma responsabilidade enorme diante de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas palavras, nos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas palavras que proferimos, pela energia e pela tendência passível de ser transmutada das emoções e dos pensamentos. Mas nós não vamos transmutar os nossos pensamentos não olhando para eles e não conhecendo a qualidade dos pensamentos que estão embaixo do nosso tapete, no porão da nossa consciência. Eles precisam ser conhecidos para então começarem a ser transmutados, gerando o coroamento de Orfeu, que consegue entrar e sair do inferno. Então, a vida espiritual, mais do que uma indolência, levando à possível liberdade, nos convida, quiçá, a estarmos despertos, descobrindo as escolhas e as consequências, dedicando ao divino a partir de Ishvara Pranidhana, depois do autoconhecimento e com os tapas, tudo o que vem a cada um de nós, até que talvez, além das próprias escolhas, exista a percepção e realização da verdade. A realização da verdade, simbolizada na volta do caminho de Damasco por Paulo Saulo, quando indica que não é ele mais quem vive, mas o Cristo que vive nele, nos indica que existe apenas uma coisa a fazer. E nessa coisa não tem escolha e não existe tempo. Existe eternidade presente no agora. É Deus vivo através de cada um de nós. Deus não escolhe. E se nós somos deuses, nós estamos talvez num campo além do bem e do mal, além da moralidade, além da expressão externa de veracidade e falsidade, além das escolhas. Nós estamos chamados e desafiados a ingressar num ambiente de liberdade em que a nossa expressão, para além das nossas escolhas e tendências, é a própria expressão de Deus. Isso, de algum modo, é feito todos os dias por nós, mas produzindo o que nós chamamos de karma, porque existe uma motivação pessoal. A Juna está entendendo que se ele não faz, ele gera karma. Se ele faz, ele gera karma. Se ele faz mal feito, ele gera um karma sem mérito. Se ele faz bem feito, ele gera um karma meritório. Mas tudo tem karma, só que ele entendeu ou aprendeu na sua busca de encontro de Deus que existe uma ação que não gera resíduo kármico. Essa ação está além de escolhas. Ela está além de opção. É mais do que uma opção.
ela é o que é. E esse é o que é o retorno do encontro do ser do tempo com o mistério atemporal. Essa, esse amálgama, essa reconstrução, esse despertar espiritual. Então, de algum modo, a gente imagina que a liberdade é a liberdade para se relacionar, para fazer ou não fazer. E, curiosamente, na verdade, o que se diz que a descoberta da verdade que liberta é a verdade de ser, aqui e agora, no esplendor máximo de cada um de nós. O brilho de Deus, aqui e agora, através de cada um de nós. Essa é uma liberdade. Quando isso surge no nosso coração e floresce como possibilidade de serviço, nós temos uma oportunidade renovada da realização de Deus que produz uma comunhão, um estado de graça, de Ananda, impossível de ser compartilhado, mas que transborda de cada um de nós, levando paz, alegria, coragem, energia, vitalidade, sabedoria e amor para as pessoas que nos circundam. O sol não quer nada, e embora ele não queira nada, ele é pura doação e sustenta um universo. Nós somos esse sol em potencial. Independente da realização plena dessa potencialidade, a cada dia em que despertamos, nós temos uma renovada chance de descobrir que o altruísmo não é um conceito, mas ele realmente pode se transformar numa verdade presente quando a alegria transbordar do nosso coração e nos fazer descobrir que não é o receber, ainda que se receba, e possa voltar a se dedicar a Deus, mas é a oportunidade de viver existindo, fazendo o nosso melhor agora, que talvez implique numa compreensão daquilo que é Deus, que liberta a nossa alma e nos permite, talvez, descobrir um cadinho desta unidade da vida. Então, nós somos esses buscadores. E o caminho da busca não começa enquanto, de algum modo, nós não entregarmos tudo aquilo que nós temos, não para as expectativas de ganhar algo, mas fazendo da nossa vida e da nossa existência a própria plenitude da vivência da espiritualidade. Então, quando os budistas começaram a falar de uma meditação caminhando, isso tem uma história que diz o seguinte: tinha um menininho que sentava toda manhã para meditar. E alguém passou por aí por ele e perguntou: O que que você está fazendo? Ele disse: Estou procurando e encontrando Buda. E aí a pessoa perguntou: E quando você levanta, para onde Buda vai? Daí ele não sabia o que falar. E aí então mostrou que, na verdade, esse encontro com Deus, um encontro com o Buda, não é apenas num momento da nossa vida. Não é um segmento da nossa existência. Eu tenho a vida material, eu tenho a vida profissional, eu tenho a vida social, eu tenho a vida familiar, eu tenho a vida espiritual. A vida espiritual, na verdade, está em todos os âmbitos, em todas as coisas. E todas as coisas são apenas arquétipos simbólicos que nos convidam, segundo nossa capacidade compreensiva, para chegar na única coisa que importa, que é a compreensão da verdade, a realização e o encontro do ser. Então, que, como amigos espirituais e irmãos em ideal, possamos voltar a nos lembrar constantemente, sempre que adormecermos, que não estamos aqui à toa, senão em uma missão, e que a realização desta missão chega para todos nós como um grande presente, presente de aprendermos a amar. O amor está em todo o universo. E assim como o humano é a única criatura capaz de compreender Deus, encontrar e realizar,
O humano também é a única criatura que, imersa na natureza, tem a possibilidade, ou seja, completamente mergulhada no amor, tem a capacidade de aprender a amar e, transformando-se nesse amor, irradiar, construindo universos de manifestação que são a plenitude do amor divino. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de voltar a tentar descobrir o sentido da vida e vivê-la com cada um de vocês. Está sem áudio, Maria Aparecida. Olha, gratidão por compartilhar conosco, né? Sim, Esses ensinamentos e nos fazermos refletir, né? Porque a vida é isso, né? É essa eterna busca, é nos conhecermos, é compartilhar. Eu só tenho a agradecer e parabenizar mais uma vez, irmão. É sempre muito bom ouvi-lo sempre. muito obrigada, viu, Otávio? Maravilha essa palestra, excelente. Eu acredito que essa palestra deve ser feita de vez em quando, para que a gente se lembre sempre dessa grandeza divina que está conosco sempre. Quando eu comecei a aceitar essa presença divina, simplesmente, né, na criação, e depois é tudo por conta da humanidade aprender, entender e aceitar tudo isso e fazer com que possamos viver bem, buscando o conhecimento de nós mesmos. Então, eu acho maravilhoso, porque eu vejo que o planeta Terra é um paraíso e já está para nós esse paraíso. Basta olhar, cada um vê de um jeito as coisas, mas é um paraíso sim. E nós, naturalmente, vamos ter que fazer o nosso melhor para mantê-lo, né? Porque é realmente nos foi dado. O Criador é o Criador, e Ele então espera que possamos, né, fazer o melhor, porque assim valeu tudo a pena. Mas a E congelou. Congelou. Irma, tá ouvindo? Congelou. Já deve retomar, olha né? aí, Ah, voltou. fala, Ber, Congelou, fala. Irma. Ah, é? É, Olha, eu adorei ver a palestra. A Gratidão. gente tem que ver as coisas dessa forma. Eu acho maravilhoso. Aprender e depois entender, buscar entender, vivenciar. Isso é ótimo, é maravilhoso. Nossa, isso tudo aí nós temos. Muito obrigada, viu, amigo? Obrigado, Irma. Você Gratidão. nos traz coisa boa. Obrigada, Otávio, Otávio, obrigada. tá me ouvindo, Otávio? Eu, Oi, irmã, Ouvindo, Antônio. a sua palestra é excelente. Ela lembra muito o versículo Mateus 11:12, né, que fala que o reino de Deus é tomado pela força, né, pela violência. Aí as pessoas podem imaginar que é a violência deste mundo, mas não é. É aquilo que viola, né, que está fora que você pratica uma violência para chegar aos reinos do céu, você viola algo, não é as coisas, você viola você mesmo, não procurando só o alimento que entra na sua boca, mas o alimento espiritual.
não a vida passageira que nós estamos aqui, sim a vida eterna, e não aquilo que nós estamos acostumados no dia a dia, que nós aprendemos para algo que transcende, e isso a gente toma pela força. Pela violência, quando a gente viola isso, nos dá a força, e nós vamos tendo cada vez mais força, que pode subentender como não, como fragilidade, mas é força. O reino de Deus, como está em Mateus 11, 12, né? Fala desde os tempos de João Batista, mas não é desde os tempos de João Batista, é desde o tempo, do tempo que não tem começo, até o fim dos tempos que não tem fim. Muito obrigado pela sua palestra. Gratidão também, Antônio. Nessa sexta-feira eu vou ter a oportunidade de estar de novo presencialmente aí em São Paulo, né? A gente vai ter Opa, uma é atividade mesmo. presencial Chega no cedo, hein? Chega Pitágoras. cedo. Chega cedo, hein? Quem estiver em São Paulo, quiser conhecer ou voltar a estar presente no Pitágoras, ali na Liberdade, a gente vai ter uma palestra muito bonita com o Léo Liberti, falando justamente sobre o sagrado também. Sintam-se convidados. Obrigado. Mayra, gostaria de falar alguma coisa? Você abriu ali? Ai, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mara. Só agradecendo ao Otávio, por ter maravilhoso domingo, e eu estou muito grato por você, na verdade, alguns dias nesse meu adolescente, e eu já tive na minha família, mas ainda mais nesse momento a gente precisa dessa parte. Gratidão. Está dando um eco, Mayra. Tem alguma, não sei se você está com dois aparelhos ligados, mas está dando um eco, algumas coisas não deu para entender bem, mas gratidão, nós entendemos, mas não deu para entender tudo. Está dando um eco, não sei se está com outro aparelho. Acho que era o fone de ouvido. Agora melhorou. Agora Fala, Mayra. sim. Por Aí, favor, Mayra. fala. Não, só para agradecer mesmo, dizer que em alguns momentos difíceis, né, como eu tive alguns hoje, aí essas palavras se tornam mais poderosas ainda e mais importantes. Gratidão a todos e gratidão ao nosso professor aí, Otávio Marquezine, que nos honra com a sua presença. Gratidão, Mayra. Obrigado. O agradecimento é meu. Irmão José, em Salvador, gostaria de falar? Então, Fiquei meio atrasado, lamentavelmente, e ainda por cima meu computador travou, tive que reinicializar de novo. E só peguei a conclusão. Lamento, mas foi muito bom o diálogo, eu acredito. Então, parabéns. gratidão, irmão. Alguém mais gostaria? Alessandra é de Brasília. Ela está aqui em São Paulo, ela veio assistir. Boa noite, irmã Sandra. Gostaria de comentar alguma coisa? Boa noite, Maria Aparecida. Eu fico ouvindo o Otávio e é engraçado que sempre que eu tenho a oportunidade, né, de parar e dar atenção à fala dele, é um pouco reverberar, sabe? Ouça agora, é alguma coisa, depois, por algum momento, eu lembro, né, nesses dias, alguma coisa que ele fala e eu tenho ali um momento de lucidez, né? Até eu acho que essas falas do Otávio, dos irmãos que compartilham, é muito para a gente ficar, na verdade, na verificação com a nossa própria experiência, né? Eu acho que é isso. E aí eu só tenho que agradecer ao Otávio por essa inspirada fala e que nos inspira também a fazer as reflexões internas. Obrigada, irmão. Acho que às vezes a gente pode falar também assim da beleza do uno e do múltiplo.
Então, nós temos múltiplas expressões da verdade única. Isso é uma coisa muito bonita, Deus em todos os seres. O todo em tudo e tudo no todo. Então, o samadhi num grau de consecução e talvez o samadhi último. Mas quando ele é realizado em alguma perspectiva, não faz sentido comparar em maior ou menor, em um estágio ou outro estágio, porque cada um é a própria verdade última. E assim, a gente tem múltiplas expressões nos dias que seguem formando anos, séculos e a eternidade. Talvez muitas personalidades como dias de expressão da alma humana num processo de evolução. E eu ia só fazer isso como uma certa metáfora e brincar com a Sandra que falou agora, porque ela teve a oportunidade de ver essa apresentação, ou pelo menos uma apresentação com esse título, há umas semanas atrás, 2 ou 3 aqui em Brasília. Mas ao mesmo tempo que tem uma diretriz ou o tema, cada dia é único. Não é isso, Sandra? Como é que você fala algo sobre isso? Cada dia é único e cada momento é o único momento que nós temos. Então, isso é um mistério do eterno e do que está aqui no tempo. A voz do silêncio, a luz no caminho nos diz: não esteja nem no passado, nem no presente. Ela diz: esteja no eterno. Mas ela diz: o presente é a porta que abre para todos os mistérios. Quando nossa consciência chega aqui, a gente pode de novo abrir a porta ou a janela. Aí é o Beto Guedes que diz, né, que quando entrar setembro, que a gente possa abrir o nosso coração para o amor de Deus. Então, a cada presente, a gente tem a porta possível para abrir para a eternidade. Como é que é isso, Sandra? Daí tem cada dia, mas cada um é único. Otávio, eu acho que a terceira palestra que eu vou compor com esse mesmo tema, na segunda não, eu estava aqui tentando lembrar. Mas eu vejo que é muito essa coisa do momento de inspiração, né? O tema não é algo fechadinho, não é uma caixinha com um esquema de planejamento. Há o planejamento, minimamente, né? Preparo. Mas é uma fluência, é uma inspiração e que, de repente, vai como você está, como você começa eu pessoalmente, é uma reflexão pessoal, eu acho que tem muito a ver com a energia dos grupos que a gente está, sabe? Eu vejo assim que sempre que nas falas, eu vejo as pessoas falarem para os palestrantes, nossa, isso, eu precisava ouvir alguma coisa a respeito disso, eu estava refletindo a respeito disso, parece que assim, as falas vêm, e a sua muito inspiradora, mas muito voltada para uma necessidade do grupo que está ali também, sabe? A prova disso foi o que a Maiara, né? Ela comentou há pouco, né? De um dia difícil, mas parece que no final do dia fez sentido, né? O que foi dito. Então, eu acho que é muito isso. Há um concatenar né, da inspiração com nossas necessidades, um pouco isso. Eu vejo essa relação de unidade até mesmo nessas situações. E sem dúvida inspirador e diferente, né? Mas essencial. John Lennon é que escreveu Let It Be, né? Então, cada agora é único. E a gente pode, eventualmente, deixar que vá. Não precisa reter nada. Esse deixar que vá é Ishvara Pranidhana, que aquilo que é supremo mistério, absoluto incognoscível, possa receber o melhor daquilo que nós buscamos realizar a cada momento. E que isso se irradie em benefício de todos os seres. Temos no chat algumas mensagens. Henrique Cesaretti, excelente palestra, parabéns e notável gratidão.
Rosa Meneguzzi. Obrigada pelas palavras tão profundas e verdadeiras. Heitor Cruz. Excelente palestra, querido irmão Otávio, ensinamentos que tocam o coração e elevam a sabedoria divina. Sueli, gratidão por tanto aprendizado, ensinamentos tão profundos para estarmos ouvindo mais vezes para refletirmos. Irmã Sueli, vai ficar gravada essa palestra do irmão Otávio, né? E aí vai para o YouTube, e aí a irmã pode ouvir quantas Ai, vezes. ai, Cida, eu vou ouvir mesmo, porque é muito profundo para eu chegar lá, tem que ouvir. Mas eu quero aproveitar o momento, me desculpem todos, para agradecer a tua, que eu só pude ouvir também na gravação. Mas Ah, eu agradeço muito. Obrigada a todos. gratidão. E a Mayara, prezado Otávio Marquezine, agradeço imensamente pela inspiradora e elevada exposição de ideias. Você tem mais alguém? Rosa, boa noite a todos. Essas são as mensagens aqui do chat. E eu agradeço mais uma vez à irmã e a todos os irmãos. Também vou procurar assistir mais uma vez, porque